Olá, alunos, tudo bom? Hoje o conteúdo da aula é sobre movimento uniformemente variado, módulo 1, capítulo 2. A aula de hoje é específica sobre classificação do movimento uniformemente variado, mas nós precisamos recordar umas coisas antes. Lembra que na classificação do movimento uniforme, ele poderia ser classificado como movimento progressivo ou retrógrado. Como é que a gente classifica? Se você tem um objeto que se move, desloca no mesmo sentido positivo da trajetória, nós sabemos que a velocidade é positiva e o movimento é classificado como progressivo. Se, ao contrário, o objeto se movimenta no sentido oposto ao sentido positivo da trajetória, então a velocidade é negativa e o movimento é chamado de retrógrado. Então, isso foi o que nós vimos para movimento uniforme. Agora vamos ver, levando em conta também se o movimento é um movimento uniformemente variado. O movimento ele pode ser classificado como acelerado ou retardado. O movimento é classificado como acelerado quando o valor da velocidade escalar em módulo estiver aumentando. Nós temos aqui duas situações de um movimento acelerado. Primeiro, você tem um tempo inicial T1, um carro que está se deslocando no mesmo sentido do sentido positivo da trajetória. Então, no tempo T1, ele tem uma velocidade de 5 metros por segundo. No tempo posterior T2, a velocidade dele passa a ser 8 metros por segundo. Este é um caso de movimento classificado como acelerado. O outro caso, que também é acelerado, é o seguinte: você tem agora um carro que está se movendo no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória. Então, o tempo inicial começa aqui. Ele tem uma velocidade negativa, porque é contrária ao sentido da trajetória, então ele tem uma velocidade de módulo 3 e passa num tempo posterior T2 a ter uma velocidade de menos 6 metros por segundo, de módulo 6 metros por segundo. Então, olha, veja que o módulo, a velocidade em módulo está aumentando de módulo 3 para módulo 6. Só para relembrar, então, o módulo de um número, por exemplo, número 5, módulo de 5 é 5. E o módulo de menos 5 também é 5. Então, só o valor do número, tá bem? Sem o sinal. Então, essas são as duas situações que o movimento é classificado como acelerado. O movimento pode ser classificado como retardado nessas outras duas situações que eu vou apresentar. Mas o movimento ele é retardado quando o valor da velocidade escalar em módulo estiver diminuindo. Muito bem, a primeira situação aqui, no tempo inicial T1, o carro está se movendo no mesmo sentido da trajetória. No tempo T1, ele tem uma velocidade de 12 metros por segundo. No tempo T2, tempo posterior, a velocidade diminuiu para 9 metros por segundo. Então, olha, quando é na mesma direção da trajetória, você tem uma diminuição da velocidade. A outra situação representada nessa figura é a situação em que o carro está se movendo no sentido contrário ao sentido positivo da trajetória. Então, no tempo inicial T1, o móvel tem uma velocidade de menos 7 metros por segundo.
E no tempo posterior T2, a sua velocidade é de menos 2 metros por segundo. Mas veja bem, em módulo, a velocidade está diminuindo. O módulo dessa daqui é 7 e aqui é 2. Então, passa em módulo de 7 para 2 a velocidade. A velocidade está diminuindo em módulo. E aí a gente classifica como movimento retardado. Resumidamente, tem uma regra que a gente pode acompanhar aqui, que é a regra para classificar esses movimentos. Sempre que a velocidade for positiva, o movimento a gente chama de progressivo. Quando a velocidade é negativa, a gente chama de retrógrado o movimento. Agora vamos ver com relação aos sinais das velocidades e da aceleração, com relação a esses sinais, como classificamos o movimento. Então, pessoal, a regra é essa. Se velocidade e aceleração tiverem sinais iguais, o movimento é classificado como acelerado. Se velocidade e aceleração tiverem sinais diferentes, então o movimento é classificado como retardado. Essa é a tabela apresentada na página 26 da apostila. Como exemplo que nós fizemos na aula online, nós apresentamos o seguinte problema: determine a aceleração escalar média e classifique o movimento. Então, no tempo inicial T1 igual a 1 segundo, a velocidade é 5 metros por segundo. No tempo 2, que é de 3 segundos, a velocidade passa a ser 8 metros por segundo. Como é que nós achamos a aceleração escalar média desse movimento? Nós sabemos que a aceleração escalar média é a variação da velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Então, vamos determinar. Cálculo da aceleração. Escreva a equação para a aceleração média. Substituo em seguida os valores. A velocidade final é 8, então eu substituo 8, menos. Velocidade inicial é 5, certo? Divide pelo tempo final, que é 3 segundos, eu coloco 3, menos o tempo inicial, que era 1 segundo. Coloco aqui. Faço, primeiramente, o cálculo da diferença. 8 menos 5, 3. 3 menos 1, 2. Agora, realizo a divisão. 3 dividido por 2, 1,5. Então, a aceleração escalar média para este exemplo é 1,5 metros por segundo ao quadrado. Como que a gente classifica esse movimento? Veja que a velocidade tem sinal positivo. Se a velocidade tem sinal positivo, é maior que zero, o movimento é progressivo. Se o sinal de velocidade e aceleração são iguais, então o movimento é classificado como acelerado. Este é um exemplo. Nós resolvemos outros exemplos na nossa aula online. E aqui fica registrado apenas para que vocês vejam como proceder para classificar o movimento. Obrigada por participar. Um abraço.